Você quer ganhar dinheiro na internet, trabalhar de onde quiser, mas não sabe como transformar isso em algo concreto que realmente paga suas contas? Eu te entendo, eu já acompanhei muita gente que começou um negócio digital do absoluto zero, sem saber nada e que chegou assim em níveis de patamares de faturamento incríveis, faturando até 5 mil reais por mês ou até mais. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Como é que você faz para sair do absoluto zero, entrar no mercado digital em 9 passos e conseguir faturar pelo menos 5 mil reais por mês ou muito provavelmente até muito mais do que isso. E isso sem precisar de nenhum conhecimento prévio para começar, nenhuma grande experiência com a internet. Você consegue sair do zero, ter esse resultado mesmo sem saber nada. E você também não precisa de faculdade e eu não estou te fazendo nenhuma promessa milagrosa. Você já vai entender o porquê quando você vê os 9 passos. E aqui vai o plano. Primeiro você vai entender como escolher e aprender um serviço simples, que tem uma demanda real dentro do mercado digital para que você consiga vender bastante depois. Depois eu te ensino como montar o seu portfólio, como conseguir fazer as suas primeiras vendas de uma forma bem estratégica. E por fim a gente entra na etapa mais importante, como é que a gente pega tudo isso e transforma em um negócio sólido, que vai te dar uma boa grana e vai te dar a liberdade que você está buscando dentro desse mercado, de você poder trabalhar de onde você quiser, tirar uma boa grana e conseguir montar todos os seus horários. E aqui, como sempre, a gente vai partir do princípio da reciprocidade. Eu vou te entregar um conteúdo brutal, muito bom, vou dar o meu máximo. E se você curtir esse vídeo no final, você vai deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que você consiga ver mais vídeos como esse. Combinado? Então bora pro conteúdo. E o primeiro passo é bem simples, você precisa escolher uma profissão digital, mas não é qualquer profissão digital, tem que ser uma profissão digital confiável e segura, algo que tenha a ver com você, que você se veja fazendo, mas que ao mesmo tempo que te permita crescer de forma consistente, de forma sólida. E aí, uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui é que eu recomendo que você vá, pelo menos no início da sua trajetória no digital, por caminhos mais seguros. Por exemplo, quando você fala de, vou ganhar dinheiro produzindo conteúdo, isso dá dinheiro, pode dar dinheiro. Mas a probabilidade de dar certo é muito pequena. Quantas pessoas você não conhece que tentaram produzir conteúdo e quantas que deram certo? Poucas, não é? Por quê? Porque você não controla ali o algoritmo, você não controla se o conteúdo vai ser entregue, se não vai. Então assim, é mais complicado você dar certo quando você vai num caminho como esse. Ou então, por exemplo, quando você vai para um caminho como vender produtos. Cara, quero vender produto físico. Pô, você precisa de muito dinheiro para investir no produto, você tem que investir num e-commerce, você tem que investir em tráfego pago, tem que estudar muito para entender como é que é a lógica de estoque, de não sei o quê. Cara, tipo, é uma área muito arriscada, a maioria das pessoas dá errado. Então também é uma área que não faz sentido. Por que não ir por um caminho mais seguro? E aí um caminho mais seguro que eu conheço do mercado digital é o caminho de você vender serviços digitais. E por que esse caminho é o caminho mais seguro? Porque basta você aprender ali poucos serviços que você já consegue vender e ter vendas que vão te gerar ali uma renda super interessante. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma profissão como gestor de tráfego. O gestor de tráfego ele vai fazer a gestão do tráfego pago para empresas, produtores de conteúdo e por aí vai. Esse cara, ele não precisa fazer 100 vendas para faturar, sei lá, 10 mil por mês. Se ele tem ali uma venda de um projeto mensal de, sei lá, 2 mil reais por mês, o que isso significa na prática? É tipo uma assinatura de Netflix. O cliente vai pagar todo mês 2 mil reais para que esse gestor de tráfego faça ali o trabalho dele. Repara que com 2 vendas, ele já está faturando 4 mil por mês. Com 5 vendas, já são 10 mil. Então assim, ele não precisa de 100 vendas para faturar 10 mil por mês, 20 mil por mês. Ele precisa de muito menos que isso. Tá? Então isso é muito mais seguro para quem está começando, porque com poucos clientes, poucas vendas eu já tenho um resultado expressivo e óbvio que com o tempo aí eu vou conseguindo crescer e faturar cada vez mais. É por isso que a área dos serviços digitais é a área que eu mais recomendo. Profissões como gestor de tráfego, copywriter, web dev, designer, editor de vídeos, são assim profissionais que conseguem ganhar uma boa grana prestando serviços que eles controlam muito mais, que com poucos clientes eles já conseguem uma renda bem interessante. E uma dica muito interessante aqui é que você assista também um outro vídeo que eu fiz falando de 5 profissões digitais que são muito interessantes para você ganhar um bom dinheiro ainda esse ano. Tá? Então vai ter aqui em algum lugar da tela ou embaixo aqui na descrição o link desse vídeo. Eu recomendo que você dê uma olhada, pode te ajudar bastante a seguir esse passo. E o segundo passo é aprenda um serviço de entrada. O que você vai fazer? Você vai pegar a profissão que você vai escolher para começar dentro desse mercado e um ponto importante, é a profissão que você vai começar. Talvez você até mude de profissão ou vire um generalista que eu vou explicar daqui a pouco o que é, mas enfim, vai ter um lugar que você vai começar. Você vai pegar essa profissão que você escolheu para começar e você vai aprender um serviço de entrada. O que é um bom serviço de entrada? É um serviço que ele é fácil de vender e ele é fácil de aprender. Ele é fácil de aprender porque é fácil executar as coisas, fácil de vender porque tem muito mercado, você vende com mais facilidade porque tem muita demanda. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu escolhi ali a área de edição de vídeos. Qual que é um bom serviço de entrada para você aprender nessa área? É o serviço de edição de vídeos de Reels e TikTok. Por quê? Porque tem demanda praticamente infinita e é muito fácil de aprender. Se eu sentar aqui
1, 2 dias para estudar o CapCut, eu já consigo ali fazer trabalhos excelentes, sem brincadeira. Então assim, é um ótimo serviço para que eu consiga começar nesse mercado. E uma coisa muito legal, que é bom deixar claro, é que dentro desse mercado, a gente está falando de você fazer o que a gente faz na faculdade, que é estudar 4, 5 anos para depois de 4, 5 anos de teoria entrar no mercado ganhando muito pouco. Não, cara, basta você aprender um serviço, você já vai pegar esse serviço, já vai vender ele, e aí você já vai ganhar um dinheirinho, e aí você vai ter um pouquinho de aprendizado, um pouco de dinheiro, um pouco de execução. E aí você vai lá, depois você vai aprender mais serviços, vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais execução, e aí você vai evoluindo tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ganhando dinheiro enquanto você está aprendendo. Então você não precisa saber tudo de edição de vídeos para começar a editar vídeos. Basta você aprender a editar Reels do TikTok. Por exemplo, você também não precisa saber tudo de designer para começar a vender projetos na área. Basta, sei lá, você aprender a fazer logo, que você já consegue vender alguma coisa. Aí com o tempo você vai melhorando, vai aprendendo mais. Mas é importante fazer esses primeiros projetos, mesmo que seja num preço menor, em condições menos favoráveis, vamos colocar assim, para que você já vá colocando ali tudo em prática, já vai pegando esse aprendizado prático e isso com o tempo vai te permitir aumentar a sua qualidade e aumentar o seu preço. Então faz muito sentido você começar dessa forma, aprendendo o bom serviço de entrada para a profissão que você escolheu. E o terceiro passo é monte um portfólio, tá? E o que é um portfólio? O portfólio nada mais é do que um compilado de trabalhos que você já fez que comprovam a qualidade de trabalho que você é capaz de fazer. Então, por exemplo, sou um web dev. O que eu vou colocar no meu portfólio? Exemplos de sites que eu já fiz no passado que mostram que eu sei fazer um bom site. E aqui um ponto importante é que você se preocupe em colocar projetos que tenham um impacto visual interessante. Por quê? Porque querendo ou não isso passa mais profissionalismo, tem mais impacto ali na pessoa que você está negociando. E ter um portfólio é essencial. Eu costumo dizer que assim, você ter um portfólio não garante a sua venda, porque outras pessoas têm portfólio também. Nesse mercado é muito comum todo mundo ter portfólio. Mas você não ter um portfólio ou você ter um portfólio ruim garante que você não vai vender. Por exemplo, se eu sou um web dev e eu não tenho portfólio, e você pediu uma proposta para mim, para um outro web dev, e esse outro web dev tem um excelente portfólio, por mais que ele cobre mais caro, é provável que você feche com ele. Por quê? Porque você viu a qualidade do trabalho dele, você viu que ele é capaz de fazer sites incríveis. Você não viu a qualidade do meu trabalho. Então, às vezes, ele cobra o dobro e você fica mais confortável para fechar com ele. Da mesma forma, se eu tenho um portfólio, mas o meu portfólio é cheio de sites horrorosos, feios, horríveis, você não vai querer fechar comigo. Por mais que eu custe, sei lá, 10% do preço do outro, caramba, é muito melhor você pagar caro e ter um serviço bom, não é? Então a probabilidade de você não fechar comigo é gigantesca. Então assim, de novo, não ter um portfólio ou ter um portfólio ruim, você não vai vender. Você precisa ter um portfólio incrível, um portfólio impressionante. E aqui mais uma dica interessante, tá? Tem um outro vídeo que eu fiz aqui pro canal que eu mostrei 5 portfólios que são capazes de gerar boas vendas. Então você pode assistir ele também, tá em algum lugar aqui na tela ou aqui embaixo na descrição. Vale dar uma olhada. E o nosso quarto passo é você fazer suas primeiras vendas com plataformas, networking e prospecção. Então são 3 estratégias que são as mais interessantes para que você consiga fazer a tua primeira venda no mercado digital. Primeiro vamos falar das plataformas. As plataformas são um caminho mais fácil, tá? Como que elas funcionam? Então existem plataformas como, por exemplo, Workana, 99 Freelance, Upwork, etc., onde você se cadastra nelas e elas se conectam com clientes. Elas investem muito pesado para atrair pessoas que precisam de vários serviços de várias áreas diferentes. Tá? E elas conectam essas pessoas com profissionais como você que querem prestar esses serviços. E essa conexão, é óbvio que ela ganha alguma coisa com isso, né? Então cada plataforma funciona de um jeito. Algumas ganham alguma comissão, ou elas cobram uma mensalidade para você poder pegar os projetos, ou você paga por contato. Enfim, tem vários modelos, mas assim, é com certeza a estratégia mais fácil para você fazer ali a tua primeira venda. A partir do momento que você escolhe uma plataforma, consegue entender as regras dela e começa a enviar a proposta ali dentro, fatalmente em algum momento você vai fazer a tua venda. Não tem jeito, porque chega muita proposta, sem brincadeira. Depois você experimenta entrar numa plataforma dessas para você ver. É venda pra caramba que você pode fazer, porque chega proposta todo dia e chega muita, mas muita gente querendo projeto. Toda hora tem cliente querendo projeto, assim, sem exagero nenhum. Então vale muito a pena você seguir essa estratégia. E, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu falei das 4 melhores plataformas para você conseguir cliente, tá? Ainda esse ano. E mais uma vez, tá aqui em algum lugar na tela ou tá aqui embaixo na descrição, dá uma olhada, pode te ajudar. Só que não é apenas as plataformas que você pode usar para poder fazer vendas. Uma outra dica muito boa é você vender no seu networking. Também é uma das formas mais fáceis. Você pegar a tua rede de contatos e ver ali quem talvez precisa de algum projeto. Será que você não tem um amigo, um colega, um familiar, um amigo dos seus pais, não sei, que é dono de um negócio? E que talvez precise de uma logo, de um site, de um projeto de mídias sociais, de um vídeo editado,
Será que você não tem alguém que tem essas demandas que são meio óbvias, que todo mundo precisa, que toda empresa precisa? E quando eu falo de empresa, você pode estar pensando assim, mas Henry, eu não conheço ninguém que é, sei lá, o dono da Ambev, o diretor da L'Oréal. Eu não estou falando de Ambev, de L'Oréal, de empresas gigantes. Eu estou falando do mercadinho da esquina. Eu estou falando do dono da serralheria, da loja de material de construção, do psicólogo, do dentista, do dono de um consultóriozinho. Esses caras também precisam de tráfego pago, também precisam de logo, de site, eles precisam de tudo que eu falei aqui. Será que você não conhece alguém? Será que você já não consultou alguém, já consumiu com alguém? Será que não vale a pena abordar essa pessoa? O simples fato de você conhecer ela te dá abertura para ter um contato mais próximo. Então pode valer a pena. E óbvio, a gente vai para a última estratégia que é prospecção. Vale a pena também você pegar, montar uma listinha, sei lá, de dentistas, de psicólogos, terapeutas, personal trainers, etc. para você começar a mandar mensagem, entrar em contato para tentar fazer suas vendas, tá? E aqui vai mais uma dica importante. Essa etapa de fazer a primeira venda é onde a maioria das pessoas se enrola. Inclusive é onde a maioria das pessoas desiste. Porque muita gente pensa, caramba, fazer venda não é pra mim, eu não sou bom nisso, não é o caminho que eu quero seguir e tudo mais. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que para fazer a primeira venda você não precisa ser o melhor negociador do mundo. Não, como eu falei, existem estratégias como as plataformas que você nem precisa ser bom de vendas, você só precisa entender as regras da plataforma para poder ali fazer vendas interessantes e ganhar um bom dinheiro, tá? Então se você se sente inseguro, se você sente que você tem essa dificuldade, a minha dica é você se inscrever na Beta, minha escola de negócios digitais, onde você consegue aprender as profissões mais quentes do mercado, você consegue aprender ali web dev, gestão de tráfego, designer, social media, edição de vídeo, copywriter, você pode seguir qualquer uma dessas profissões, a gente não só te ensina a profissão, como te ensina as melhores estratégias para que você venda de forma constante em todas elas, tá? Então, a nossa escola ela é bem completa, você vai ter ali um acompanhamento personalizado, a gente consegue fazer reunião individual com você quando você entra para te conhecer melhor, a gente acompanha trimestralmente também de forma individual para ver como é que tá o teu desempenho, a gente tem mentorias coletivas acontecendo todo mês, eu inclusive dou várias dessas mentorias, então você vai ter uma oportunidade de trocar comigo, de ter um conteúdo direto comigo, fora nosso conteúdo inteiro que tem ali várias ferramentas prontas, modelo de contrato, modelo de planilha, modelo de mensagem que você pode copiar, colar para mandar para cliente, tudo validado por mim, pelos meus negócios, e a gente ainda dá uma garantia insana. Se você não fizer a sua primeira venda em até 90 dias, você vai mandar um e-mail pra gente, eu vou fazer uma reunião com você para entender o que você fez, traçar um plano individual corretivo, e se você nos 90 dias seguintes não ter resultado, você manda ali um e-mail pra gente que a gente devolve todo o seu dinheiro, mais R$500 pelo tempo perdido. Então assim, vale muito a pena entrar na Beta, eu recomendo que você dê uma olhada, o link tá aqui embaixo na descrição, dá uma olhada porque pode ser para você. Mas agora voltando para o nosso conteúdo, vamos para o nosso quinto passo. O nosso quinto passo é, decida se você vai ser um profissional especialista ou generalista. E o que isso significa na prática? Significa que, por exemplo, você pode entrar numa área como, sei lá, gestor de tráfego e apenas estudar a gestão de tráfego. Isso significa que você vai ser um especialista naquela área. Eu só vou estudar essa área e não vou aprender nada mais. Beleza. Só que muitas vezes as áreas se entrelaçam, elas têm relação. Por exemplo, um cliente que precisa de gestão de tráfego, quer fazer anúncio, ele precisa de alguém que não só vai configurar as campanhas, mas que vai editar um vídeo. Porque às vezes vai ter um vídeo ali que vai levar a pessoa para o anúncio, né? Então, tipo assim, quem é que vai editar esse vídeo? É o editor de vídeos. E quem vai fazer o roteiro do vídeo? É o copywriter. E quando eu clico no vídeo e não vou para um site, quem vai fazer o site? É o web dev. Repara que tudo isso aqui não está conectado? E tem a ver com o gestor de tráfego, que é quem configura isso tudo, quem bota o vídeo lá no ar, que configura ele para levar ele para o site, manda isso tudo para o público certo. Então você pode escolher, sei lá, começar no tráfego, mas depois aprender um pouco de edição de vídeo, aprender um pouco de web dev, aprender um pouco de copy. E aí ao invés de você oferecer só o serviço de tráfego, você pode oferecer o tráfego com o site, com o vídeo, com o roteiro do vídeo, com tudo. E naturalmente, ao invés de você cobrar um valor aqui, você vai cobrar 2, 3 vezes mais e fazendo assim um contrato cada vez mais completo. Então assim, não tem certo ou errado, você pode ser um profissional especialista ou você pode ser um profissional generalista. A escolha é sua. O legal, até comentando da Beta que eu falei anteriormente, é que na Beta você pode ser os dois. Você pode escolher focar numa área só ou escolher focar em qualquer área. Mas assim, independente da Beta, o que eu recomendo é que você escolha isso por conta própria, tá? Que você escolha focar em uma área só e ser especialista nela ou focar em várias áreas e oferecer soluções mais completas, ganhando mais dinheiro dessa forma. A escolha é sua. E a nossa sexta dica é aprenda serviços mais estratégicos. Então, uma vez que você escolheu sua profissão, aprendeu o serviço, montou seu portfólio, fez sua primeira venda, decidiu se você vai ser especialista ou generalista, agora você vai olhar com estratégia outros serviços que você vai aprender e vai começar a aprendê-los. Então, por exemplo, se eu sou, sei lá, um editor de vídeos, eu posso começar editando Reels do TikTok e agora eu posso começar a aprender edição para o YouTube, que tem muito cliente que vai precisar disso também. E aí é mais um serviço que eu vou estar ali escolhendo vender.
Isso se eu quiser ser um especialista em edição de vídeos. Agora, se eu quiser ser um profissional generalista, eu aprendi a editar vídeos para Reels e TikTok, eu posso aprender, por exemplo, social media. E aí começar a vender pacotes de mídias sociais completos também com edição de vídeos. Isso é uma ótima opção para mim, porque eu consigo vender pacotes mais completos e mais caros. Então, independente de ser especialista ou generalista, agora eu preciso olhar os serviços que eu quero aprender de forma mais estratégica e aprender mais serviços para que eu consiga vender mais e cobrar mais caro por aquilo que eu faço. E o nosso sétimo passo agora é revisar e fortalecer o portfólio. Então lembra lá atrás que eu falei que o portfólio ele é muito importante porque ele vai ali mostrar para as pessoas que você é capaz de entregar projetos incríveis dentro da sua área, correto? Só que agora você já fez alguns projetos, você vai estar numa fase que você já aprendeu mais serviços, então você precisa atualizar o seu portfólio. Atualizar ele com os projetos reais que você fez, né? Porque o ideal é que o portfólio sempre tenha projetos que você fez para clientes reais, e não só projetos fictícios que talvez você tenha feito ali só para montar a versão inicial do seu portfólio, tá? Então você precisa atualizar ele com os projetos de verdade que você fez, mas não só isso. Você também precisa colocar ali novos projetos de outros serviços que você aprendeu. Então, por exemplo, se eu comecei ali fazendo sites e eu botei vários sites no meu portfólio, mas agora eu aprendi a fazer logos, por exemplo, eu preciso colocar também várias logos no meu portfólio. Então eu preciso melhorar o meu portfólio, atualizando ele com os projetos reais que eu fiz e com os serviços novos que eu aprendi, deixando ele cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, cada vez provando que eu consigo fazer projetos muito bons. E o nosso oitavo passo é construir autoridade para vender mais. Então, uma vez que eu fiz tudo isso até agora, tá na hora da gente construir autoridade. O que é construir autoridade? É eu começar a reunir elementos que fazem com que eu seja enxergado pelo mercado com mais respeito, com mais credibilidade. Então, vou te dar um exemplo. Fiz ali um projeto, eu posso chegar no final e pedir um depoimento para o cliente. Eu posso pegar esse depoimento e começar a colocar nas minhas apresentações. Esse depoimento me dá autoridade. Porque as pessoas olham o depoimento e falam, caramba, olha essa pessoa que está falando bem do Henry, que bacana. Então provavelmente o projeto dele é bom mesmo, né? Então um depoimento, por exemplo, me dá autoridade. Ou então, por exemplo, eu falar que já fechei projetos com marcas super interessantes e citar alguns exemplos de marcas relevantes no mercado. Cara, se eu falo que fiz um projeto com uma marca que é conhecida, isso me dá autoridade. Então, a partir do momento que eu já tenho toda aquela base que eu falei anteriormente, eu vou começar a construir todos esses elementos de autoridade para que eu consiga ser enxergado com mais respeito pelo mercado e para que eu possa ser visto como uma referência dentro dele. E aí, obviamente, que isso vai me trazer cada vez mais vendas. E aí, finalmente, a gente vai para o nono e último passo, que é escalar o negócio digital. Então, uma vez que eu fiz isso tudo, o que eu quero agora? Eu quero crescer, eu quero vender mais, faturar mais, vender mais, faturar mais, vender mais, faturar mais. E é exatamente isso que eu estou precisando nessa etapa. E o que eu preciso para conseguir isso? Eu preciso de processos. Eu tenho que ter ali, por exemplo, um processo de venda. Eu preciso ter um processo para executar o projeto. Eu preciso de um time. Se você quer ser livre no mercado digital, por exemplo, hoje eu estou já há 9 anos dentro desse mercado. Hoje eu tenho um time que executa, eu tenho um time que vende o projeto, um time que executa o projeto. Isso nas empresas que eu sou sócio de 4 empresas e eu estou hoje mais na parte estratégica. Foi sempre assim? Claro que não. No início eu estava ali na operação, eu vendia, eu executava e tudo mais. Mas conforme eu fui contratando pessoas, essas pessoas começaram a fazer isso e isso foi me dando mais liberdade para eu poder aproveitar melhor o meu tempo, para que eu consiga me organizar melhor aqui os meus horários e para que eu consiga ter mais ganhos, porque eu consegui vender muito mais a partir do momento que eu formei um time. E essa é uma etapa crucial para você, para que você consiga a liberdade que as pessoas te vendem no digital, você precisa ter um time e processos muito bons, porque um time bom com processos bons, as coisas vão rodar e você vai vender cada vez mais e crescer cada vez mais. Se você for a pessoa que executa tudo, que faz tudo sempre, você nunca vai ter liberdade de tempo, você nunca vai ter a liberdade financeira que você quer, você nunca vai ter a liberdade geográfica que você quer, que você vai ficar refém de ficar trabalhando o tempo todo e 12 horas por dia e tal. E óbvio que isso não é saudável nem satisfatório. Então o ideal é você começar, obviamente, na operação, mas você já trilhar um caminho sabendo que com o tempo você vai construir processos e pessoas que vão tomar conta disso para que você vá ficando, sim, cada vez mais livre. E aí, repito, se você quer seguir esse caminho, isso é exatamente o que a gente ensina você a fazer dentro da beta. E é óbvio que aqui a gente precisa praticar preciso plantar primeiro para colher depois, porque antes de você ter excelentes resultados, você vai precisar plantar, você vai precisar se esforçar no início, dar um gás para que você consiga montar toda essa base, seguir todos aqueles 8 passos anteriores e a partir desse ponto você começar a escalar e aí sim começar a ser realmente livre dentro do mercado digital. Se você estiver disposto a plantar para colher, esse pode ser um excelente caminho para você e a Beta, a minha escola de negócios digitais, que oferece profissões sólidas para você entrar no mercado digital, pode ser um negócio muito bom para a sua vida. Pode ser algo que realmente vai transformar a tua vida, vai transformar a tua realidade e vai te proporcionar a liberdade que você está buscando, tá? Quem vende para você que você vai ali entrar numa escola, num curso que seja, e que você vai aprender meia dúzia de coisas, já vai ganhar milhões e ser livre, isso é mentira, tá? Na prática você vai precisar
colher para plantar. Você vai precisar ali primeiro colher bastante, estudar, entender as profissões, ir na operação, com o tempo construir processos, pessoas e ficando livre e a partir daí escalar o teu negócio e ter a liberdade que o digital pode te proporcionar. Fechado? A Beta é uma excelente opção. Se eu fosse você, daria uma olhada, o link está aqui na descrição. Bom, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembrando, reciprocidade, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para que você veja mais vídeos como esse. E no mais, eu te vejo numa próxima oportunidade. Até a próxima, fui!